Pois é, tem até aqui um complemento, porque o Banco Central identificou 6 fundos de investimentos, esses citados pela Amanda, suspeitos de fazerem parte, do esquema de fraude capitaneado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Todos os fundos aparecem nas investigações que miram a infiltração do PCC na economia formal, segundo o cruzamento de dados feito pela Folha. Da lista dos nomes dos fundos que a reportagem teve acesso, e a gente aqui no UOL também, constam Astralo 95, Reag Growth 95, Rens 95, Olaf 95, Maia 95 e Ana. Juntos, eles têm um patrimônio líquido de mais de 102 bilhões de reais, segundo os dados da Comissão de Valores Mobiliários. Os fundos foram citados numa denúncia apresentada pelo BC ao Ministério Público Federal em novembro. Todos os 6 fundos são administrados pela Reag, parceira de longa data de Vorcaro, e aparecem também nas investigações da mega operação Carbono Oculto. Procurado, o Banco Master não respondeu ao pedido de informações e a Reag não quis comentar, porque afirma não ter tomado conhecimento da denúncia. E esses fundos, Dani, movimentações bilionárias, em ações. Eu quero parabenizar a Amanda Rossi e a Natália Portinari pela apuração. Não é o primeiro grande furo que a Amanda traz em relação ao caso Master e as movimentações financeiras, tanto do banco como do Daniel Vorcaro. Então já fica aí de público o parabéns. Tem uma questão nesse novo capítulo que a Amanda Rossi traz, que basicamente, Sarza, replica o que o Master fazia com outros fundos que eram administrados por laranjas. Na denúncia que o Ministério Público Federal fez e que levou à prisão de Daniel Vorcaro e toda a diretoria do Master, hoje já revertida, o Ministério Público aponta, por exemplo, um fundo cuja presidente é uma atendente numa padaria do interior de São Paulo, que mora na periferia da cidade dela e ganha R$ 1.500, registrado na carteira. Essa personagem, cuja casa não tinha nem reboco, está no processo, a residência dela, seria a presidente de um dos fundos que o Master apresentou para o BRB como garantia de seus ativos. Ou seja, o que o Master fazia, essas operações de simulação que hoje estão sob a mira da Polícia Federal, do Supremo, do Ministério Público Federal, era meio que, usando uma expressão que você já cunhou hoje, tinha um modus operandi aí de pegar fundos de papel furado, colocar neles, atribuir a eles valores que eles não tinham para transformar o banco num banco que tinha ativos e algum tipo de liquidez. O problema do Master não era a falta de ativos. Essa reportagem também foi da Mariana Rossi, Amanda Rossi, que as compras imobiliárias, que o Daniel Vorcaro foi fazendo, porque dinheiro, ativos, ele tem. Que é isso, Se você pega o prédio do Master, não sei o quê. E é por isso que tentam atrasar a liquidação. O que é a liquidação? É o interventor chegar e falar: essa sede aqui a gente vai vender, portanto, e esse dinheiro vai servir para pagar os investidores lesados em tal e tal e tal carteira. Porque o banco não tinha liquidez, ou seja, dinheiro circulando, porque o papel era tudo papel furado, como a Amanda Rossi está mostrando, de banco que estava fechado há 18 anos e aparece ali como uma instituição capaz de fazer aportes bilionários. Não pode. Liquidez, dinheiro circulando, ele não tinha, mas ele tem ativos. Olha, assim, de novo, esse caso está só no início. Quanto mais cavuca, mais acha. É um caso que está arrastando a República inteira para a mira, para o noticiário, e não é o melhor noticiário possível, é o noticiário policial. E a gente está só no começo. Verdade, né, Amanda? Eu vou dar só um exemplo aqui para Dani, para quem está vendo a gente, assim, desse jogo de ilusões envolvendo especificamente os títulos podres do Banco de Santa Catarina. Então, por exemplo, quando o Banco de Santa Catarina ele foi liquidado, e ele foi incorporado pelo Banco do Brasil, o Banco do Brasil ele estimava que ele ia gastar 685 milhões com quem tinha ações do Banco de Santa Catarina. Então, seja pagando em dinheiro, foi estimado ali em 2,45 o valor da ação do Banco de Santa Catarina, então a gente já vê uma desproporção aí, a Reag dizendo que esse título valia R$600, naquela época ele valia 2,45. Ou então podia converter em ações do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil ali estimou que ele teria que pagar 685 milhões. Só um dos fundos da Reag, num prazo de 1 ano, ele disse ter transacionado 11 bilhões
em títulos do Banco de Santa Catarina. Então, quer dizer, muito mais do que tudo que o Banco do Brasil dizia que ia ter que pagar para os investidores do banco na época que ele foi liquidado. Se a gente for atualizar pela inflação, porque realmente faz muito tempo, 2008 para cá, esses 685 bilhões dá 2 bilhões de reais. Então, mas ainda assim é muito menos do que só um fundo diz ter transacionado no período de 1 ano em títulos do BESC. E tem uma coisa que é interessante em relação a esse título do Banco de Santa Catarina, que ele é em papel. A gente está falando em título em papel. A gente colocou uma foto na matéria desses títulos em papel. Então, é um papel dizendo, olha, você é detentor do título tal. E isso, inclusive, abre muita margem para fraude, para que títulos que nem existiam naquela época sejam criados e fabricados. A Mariana Barbosa, no nosso site também, colunista aqui do UOL, ela traz, a gente está mostrando aí o papel, que golpistas vendem esses títulos podres do BESC abertamente na internet, né? Eles são vendidos abertamente, Amanda. Então, até mais ou menos hoje, quando a gente pensa em terra grilada na Amazônia, né? A pessoa que diz que tem um papel ali, que aquele papel foi fabricado, né? Então, você tem aí um título que é considerado podre pelo mercado, pela dificuldade de você convertê-lo em um ativo real e uma valorização gigantesca, fazendo com que esses fundos ganhassem ali uma magnitude gigantesca. Esse caso específico que eu citei, né, dessas transações de 11 bilhões no prazo de 1 ano, foi realizado com um fundo chamado Demais, da REAG, que é um fundo que, segundo o Banco Central, ele é suspeito de ter realizado operações fraudulentas com o Master. Ô Dani, você tem apuração também sobre o caso Master, mas aí já naquela apuração que queria fazer o Tribunal de Contas da União, né? A Dani fala sobre a perda de apoio interno, né, dentro do Tribunal de Contas da União. O ministro relator perdeu bastante. Nossa. Não, tem uma música é um pagode, eu acho, hein, amigo? Eu e você, hein? Não é a primeira vez que a gente vai botando os editores-chefe, tudo posições. Sabe aquele passou da conta, agora chega. Então, foi o que basicamente disseram ao Jonathan de Jesus, que é o ministro relator do caso Master no Tribunal de Contas da União, quando ele decidiu colocar quem descobriu a fraude e comunicou à polícia meio que no banco dos réus, né? Ao fazer uma inspeção no Master, Daniela, não, no Banco Central, veja só. Né? Então, o que aconteceu? Eu relato com mais detalhes ali na coluna de hoje, que eu convido quem primeiro passa na manchete da Amanda Rossi e da Natália Portinari, e depois você dá um caldinho para mim lá na coluna para ver os bastidores da história desse personagem que está aí ao lado do Jonathan de Jesus. Bom, o ministro começou a receber, sabe aquele quem avisa amigo é? O ministro começou a receber esses alertas de que, veja bem, Jonathan, vamos fazer o seguinte, vamos combinar melhor com os coleguinhas os próximos passos, porque está fazendo muito barulho, está dando muito ruído, está colocando o TCU como um agente de desestabilização institucional e não um agente de controle de contas, que é o que nós somos. Ele entendeu meio recado, a meia palavra, que deveria bastar para bom entendedor? Não, ou fingiu que não entendeu. E aí, a partir daí, os ministros começam a trocar mensagens entre eles, meio que dizendo, cara, não está dando mais, é muita exposição pública, não tem nenhuma condição. Quando é que o Jonathan entende que ele estava sozinho na empreitada de atacar o Banco Central? Quando o presidente do Tribunal de Contas, o Vital do Rego, manda num grupo dos ministros um textão ao qual eu tive acesso, dizendo, olha, é importante que, né, assim, a gente tem... o Tribunal de Contas da União ganhou uma proporção, né? A sociedade já reconhece o nosso trabalho, agora... É importante que essa nossa exposição esteja sempre dentro da tecnicidade, né? Que o tribunal, uma corte de contas exige. Ali, amigo, a partir daí, eu faço uma reportagem também de bastidor contando que ele estava sem ambiente interno e que o Lula tinha mandado, e o próprio Lula, isso o Júlio Wieseak confirmou ontem, ligou para o Vital do Rego e falou, e aí, meu amigo, o que está acontecendo? O que é isso? São vocês que vão atacar a autonomia do Banco Central e veja que ele não é fã da autonomia do Banco Central, né? Então, quando perde o presidente da corte,
aí o Jonathan coloca a viola no saco e dá uma decisão na qual deixa claro que se houver inspeção no Banco Central, uma inspeção in loco, com auditores do TCU desembarcando no Banco Central para fazer a inspeção, ela vai ser decidida pelo plenário do Tribunal de Contas da União e não por ele sozinho, Jonathan.